Olá, boa tarde. O Senado deve votar hoje o projeto de lei que prevê regras para quarentena e medidas de enfrentamento ao coronavírus. A iniciativa é importante para que o governo brasileiro possa trazer os brasileiros que estão lá na China, onde o surto começou. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a importância de ter uma lei de quarentena no Brasil. Esse é o destaque de hoje. Vamos agora aos outros assuntos. Primeira sessão de julgamentos do ano. O plenário do Supremo Tribunal Federal se reúne hoje à tarde. Fabricantes de placas questionam no Supremo Tribunal Federal novas regras para emplacamento de veículos. E ainda, conheça as novas regras das eleições municipais. A Associação Nacional de Fabricantes de Placas Veiculares questiona aqui no Supremo Tribunal Federal as novas regras de identificação de veículos no Brasil. Quem tem as informações ao vivo e conversa com a gente agora é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito prevê que a fabricação de placas de veículos pode ser feita por empresas credenciadas, mas sem a necessidade de licitação. Para a associação, o emplacamento faz parte de um serviço de segurança pública e, por isso, precisaria de uma fiscalização rigorosa em torno disso. A liberação indiscriminada de fabricantes, segundo a entidade, pode colocar em risco o cumprimento de normas locais e internacionais sobre o tema. O relator da ação aqui no Supremo Tribunal Federal é o ministro Luiz Roberto Barroso. Rafaela. Obrigada pelas informações, Evne. E o juiz José Fabiano Cambuim de Lima, da primeira vara das execuções criminais de São Paulo, ele determinou que o ex-juiz federal João Carlos da Rocha Matos, acusado pelo Ministério Público Federal de ser o pivô de um esquema de venda de sentenças investigado na Operação Anaconda em 2003, ele seja transferido para o regime semiaberto. Rocha Matos está preso desde 2016, no Centro de Detenção Provisória 3 de Pinheiros, na capital paulista, onde aguarda a decisão de transferência. Já estão valendo as novas regras aprovadas pelo Congresso Nacional para as eleições municipais deste ano. Confira agora o que mudou. As leis alteram as regras eleitorais para o pleito municipal deste ano. O presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar 8 trechos do texto, mas 7 vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional. Para as campanhas dos prefeitos, o valor máximo dos gastos será equivalente ao limite estabelecido nas eleições de 2016, atualizado pela inflação. Para o segundo turno, o limite será 40% do previsto para o primeiro turno. Para o autofinanciamento, quando os candidatos investem o próprio dinheiro, o limite será de 10% do limite máximo do valor da campanha. Poderão ser usados os recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade no curso da campanha. Com relação às doações para os partidos políticos, as transações poderão ser feitas por meio dos sites na internet, cartão de crédito, boletos ou de convênios de débito em conta. Com o dinheiro do fundo partidário, será possível comprar ou alugar móveis ou imóveis, assim como reformar sedes e afins, impulsionar conteúdos diretamente com o provedor de aplicação de internet com sede e foro no Brasil. A lei ainda prevê que o requerimento do registro de partido político seja dirigido ao cartório de registro civil localizado na cidade da agremiação e não mais necessariamente em Brasília. A partir de agora, a data limite para a entrega do balanço contábil do ano anterior passou de 30 de abril para 30 de junho. E as áreas técnicas dos tribunais ficam proibidas de opinarem sobre as sanções que deveriam ser aplicadas aos partidos, cabendo apenas aos magistrados. E, por fim, há mudanças na distribuição dos recursos do fundo eleitoral. 48% das verbas deverão ser divididas entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados. 15% deverão ser repartidos na proporção de representantes no Senado Federal, sendo sempre consideradas as legendas dos titulares. Os partidos que não quiserem receber os recursos do fundo poderão comunicar ao TSE
até o dia 1º de junho, sendo proibida a redistribuição da verba dispensada para os demais partidos. Essas novas regras modificadas pelo Poder Legislativo já devem valer para as próximas eleições municipais. O ex-presidente Lula pediu ao juiz federal Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Criminal Federal de Brasília, o adiamento do interrogatório dele para viajar ao Vaticano. Lula terá audiência com o Papa Francisco no próximo dia 13 e a viagem deve ocorrer entre os dias 12 e 15 de fevereiro. O interrogatório do ex-presidente sobre a Operação Zelotes está marcada para o dia 11. Nessa ação penal, Lula é acusado de corrupção passiva. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou um recurso de Fátima Rega Cassaro da Silva, a advogada e mulher de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. O recurso pedia a devolução de diversos documentos dela, que estão em poder da Polícia Federal como parte das investigações da Operação Lava Jato. A defesa queria a concessão de liminar de urgência para liberar o material apreendido, mas a 8ª turma da Corte entendeu que, no caso, não estão presentes os requisitos que autorizem a liminar. A nora de Lula foi alvo de um mandado de busca e apreensão realizado por agentes da Polícia Federal em março de 2016, na casa dela e do marido, na cidade de São Paulo. Daqui a pouco, o plenário do Supremo Tribunal Federal se reúne para a primeira sessão de julgamentos de 2020. Entre os assuntos da pauta está o julgamento do habeas corpus, que discute se decisão em segunda instância que confirma a condenação interrompe ou não o prazo para a punição de um réu. O tema é polêmico e, em dezembro de 2019, o relator, ministro Alexandre de Moraes, remeteu o processo ao plenário. A questão chegou ao STF em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça, que aplicou jurisprudência de 2017 do STF. O entendimento é de que, após a confirmação da sentença em segundo grau, começa a contar novo prazo para aplicar a punição ao réu. Bom, e sobre a pauta de hoje, eu converso agora com a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, a Gisele Reis. Gisele, boa tarde para você, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Bom, nós já acompanhamos na reportagem da Fernanda Porto em relação a esse julgamento que deve ocorrer hoje à tarde, mas em relação aos prazos, eu queria que você explicasse como é que funciona. Esse primeiro caso que foi citado pela repórter, ele trata exatamente dos prazos que estão previstos no Código Penal para que alguém seja punido pela prática de uma infração penal. Então, existem dois tipos de prazo. O prazo para punir, e antes de até sair uma condenação, e o outro prazo é, uma vez condenado, o prazo para executar a pena. Se não for possível observar esses prazos previstos na lei, perde-se o direito de punir ou de executar a pena. Então, é o artigo do Código Penal que trata exatamente quais são esses prazos, né? Por exemplo, para aqueles crimes que têm pena superior a 12 anos, o prazo, né, que o Estado tem para poder processar e julgar é de 20 anos. Então, esses prazos eles são regulados a partir do momento da pena que está prevista no Código Penal para determinadas infrações penais. Se a pessoa já tiver sido condenada, o prazo vai levar em consideração a condenação propriamente dita. Então, há, de certa forma, Rafaela, um entendimento a respeito dos prazos, dos marcos que interrompem a contagem desse prazo. Quando esse prazo é interrompido, né, e o próprio Código também estabelece as hipóteses que esse prazo é interrompido, ele começa a correr novamente a partir daquela interrupção. Então, um dos casos que tem causado um pouco de polêmica, né, no Poder Judiciário como um todo, é no que diz respeito à confirmação de acórdão condenatório. Então, o Código prevê que a sentença ela é um marco interruptivo, ou seja, com a proferida sentença, interrompe-se o prazo, ele começa a contar novamente. E o artigo também trata do acórdão condenatório.
E aí há uma grande dúvida a respeito, o acórdão condenatório é aquele feito pelo tribunal, quando o julgamento ocorre pelo tribunal. A grande dúvida é saber se esse acórdão, quando confirma a condenação, também interrompe a prescrição. Então, aqui no Supremo, por exemplo, há entendimentos divergentes entre a primeira turma e a segunda turma. Então, o Supremo hoje se debruça, né, na análise desse recurso contra essa decisão proferida no habeas corpus, para pacificar esse entendimento, para saber se é só a condenação ocorrida em segunda instância, ou seja, a pessoa foi absolvida e depois foi condenada pelo Tribunal de Justiça, ou uma vez condenada e confirmada a condenação no Tribunal de Justiça, esse prazo também interromperia. Essa é a grande discussão. Agora, Gisele, isso vai valer para frente ou para trás, que tecnicamente a gente chama de ex tunc ou ex nunc, né? Esses termos em latim que você acabou de mencionar, eles vão definir a partir de quando vão valer os efeitos daquela decisão. Então, quando se fala ex tunc, significa que retroage ao tempo em que a norma foi editada. E quando se fala de prazo ex nunc, significa que é dali para frente. Eu não sei se nesse caso os ministros vão debater esse tipo de matéria, porque como a prescrição é matéria penal, normalmente a regra é que a partir daquele momento para frente é que o entendimento deve ser aplicado. Mas se houver algum entendimento divergente em relação aos ministros, eles devem debater e devem fazer, se for o caso, se for a hipótese, a tal chamada modulação dos efeitos. Nós temos para a pauta de hoje, Rafaela, ao todo 4 itens, além das listas, né? Essa é a primeira sessão de 44 sessões que estão previstas para o semestre, né? de 2020. As pautas são todas divulgadas com antecedência, né? O próprio ministro Dias Toffoli fez isso em razão de dar maior previsibilidade de julgamento para que as partes possam se adequar. E além desse que a gente comentou, tem mais um que eu vou mencionar rapidamente, que diz respeito à presunção de inocência, ou seja, candidatos que concorrem a concurso público, que querem concorrer em concurso público. Se eles estiverem respondendo a processo criminal, isso é um fator que exclui ele da participação daquele concurso? Então, o ministro Roberto Barroso já se manifestou, que é o relator, ele entende que, a princípio, regra geral, não pode impedir. Dependendo do tipo de crime, né, que a pessoa esteja respondendo, se tiver alguma correlação com aquela função exercida, pode haver algumas exceções. O ministro Fachin acabou acompanhando o ministro Roberto Barroso, mas por outros fundamentos. Hoje a gente volta com a apresentação do voto do Alexandre de Moraes, em razão de um pedido de vista que foi realizado pelo ministro Teori Zavascki na época. Então, como o Alexandre de Moraes assumiu a vaga do ministro Teori Zavascki, é ele que vai apresentar o voto vista. Bom, um julgamento aí que vai atrair a atenção de concurseiros de todo o país, Com né? certeza, além Rafaela. de outras pautas também que interessam aí a operadores do direito, a envolvidos nesse caso, na tem a causa, repercussão interesse geral, público, né? Tem a repercussão geral reconhecida. Então, salvo engano, são em torno de 220 processos nas outras instâncias do Poder Judiciário que estão aguardando a decisão do Supremo em relação a esse tema. Ok, Gisele, mais uma vez, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. E veja a seguir, governo federal corre para aprovar a lei da quarentena. Os detalhes no próximo bloco. Até já. Justiça para mim é cumprir assim, os direitos, deveres da gente, do cidadão. Eduardo Fiuzi, suspeito de ter cometido o atentado à produtora do Porta dos Fundos, entrou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Ele quer evitar novas ordens de prisão. Fiuzi, que está foragido, também pediu a revogação de uma ordem de prisão decretada pela Justiça Fluminense de dezembro do ano passado. O pedido será analisado no STJ pelo ministro Rogério Schietti. Superior Tribunal de Justiça aplica a decisão do Supremo Tribunal Federal e suspende pagamento de precatórios a militares expulsos das Forças Armadas que tinham sido considerados anistiados políticos. A liminar que suspendeu os pagamentos foi concedida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça a pedido da União.
O ministro João Otávio de Noronha aplicou a decisão do Supremo Tribunal Federal que prevê a revisão da condição de anistiado quando a expulsão não teve motivação política. O ministro fixou o prazo de 90 dias para a União comprovar que instaurou o procedimento de revisão das portarias de anistia. Os 235 precatórios seriam pagos principalmente a cabos expulsos da aeronáutica durante o regime militar por terem sido considerados subversivos. Segundo a União, caso as portarias sejam anuladas, o beneficiário não terá direito a receber as parcelas retroativas. E os cofres públicos sofreriam um dano grave de impossível reparação, porque a decisão do STF veda a devolução dos valores que, porventura, já tenham sido pagos. O presidente do STJ considerou presentes os requisitos de plausibilidade do direito alegado pela União e do perigo da demora, caso os precatórios sejam liquidados. Por isso, concedeu a liminar e determinou a suspensão dos pagamentos dos valores. Agora há pouco, no começo da tarde, 2 aviões da FAB decolaram para buscar os brasileiros que moram nas regiões mais afetadas pelo coronavírus. Diante do surto mundial da doença, o governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei de quarentena para definir como vai ser feito o combate à doença. O projeto deve ser votado ainda hoje pelo Senado. Vamos acompanhar agora a reportagem de Evne Araújo. O Brasil não tem casos confirmados, mas as 13 suspeitas até agora estão sendo monitoradas pelo Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O coronavírus tem como sintomas tosse, febre e dificuldades respiratórias. Médicos da Organização Mundial da Saúde afirmam que há tratamento. O governo encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que cria regras para o enfrentamento do coronavírus. A legislação é importante para que o país possa trazer com segurança brasileiros que estão em cidades com grande incidência da doença. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e deve ser analisado hoje pelo Senado. Já são mais de 20 mil casos registrados no mundo, 99% deles na China, quase 14 mil em Hubei. A capital da província, Wuhan, tem a maior concentração de brasileiros em território chinês. Eles vão ser trazidos de volta ao país. Nós estamos levando uma equipe médica, né? A equipe ela tem, do ponto de vista clínico, autonomia para fazer a investigação, a anamnese, ela vai solicitar os exames necessários. Obviamente, cada pessoa vai passar por uma avaliação clínica, porque nós estamos falando de um risco social em comparação com um risco individual. Então, as pessoas não são obrigadas a vir para o Brasil, elas estão vindo voluntariamente, e esta é uma conduta clínica do ponto de vista da orientação. Brasileiros em Wuhan gravaram vídeos onde pedem a repatriação o mais rápido possível. Nós, cidadãos brasileiros na cidade de Wuhan, escrevemos-lhes esta carta para solicitar o auxílio do governo brasileiro no retorno ao nosso país. Pleiteamos a repatriação dos cidadãos brasileiros presentes em Wuhan. Respeitamos a decisão do governo do Brasil e entendemos essa decisão do governo do Brasil, e também vamos prestar nosso apoio para trasladar os brasileiros que moram na China. E para repercutir mais o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Larissa Galo. Larissa, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Queria que você explicasse, em primeiro lugar, qual é a importância do Brasil aprovar uma lei como essa para garantir o que é a segurança desses brasileiros quando chegarem ao país? Então, Rafaela, mais do que isso, essa aprovação dessa lei não vai garantir só a segurança desses brasileiros que estão sendo repatriados, mas de todos nós. Porque hoje, sem uma legislação que garanta que eles ficarão em quarentena, eles podem trazer o vírus e pode haver a propagação. Tendo essa lei de quarentena, eles vão ficar na base aérea que já está definida, foi definido já que vai ficar em Anápolis, por causa de ser um ponto estratégico, onde eles podem ser transferidos até para o Hospital das Forças Aéreas aqui em Brasília, caso haja necessidade. E havendo esse isolamento, não existe a possibilidade
ou pelo menos é bem reduzida a possibilidade do contágio e de termos uma epidemia também em território nacional. Bom, nós temos vários decretos da década ali de 1940, temos também outras legislações antigas que não versam sobre esse ponto específico da quarentena, da obrigação, por isso que precisamos editar mais uma lei? Exatamente. Nós temos normas que permitiriam que esses brasileiros fossem repatriados, mas nós não temos até então a prerrogativa legal de que eles se mantivessem em quarentena. Hoje, a quarentena, se fosse feita compulsoriamente, uma ação judicial certamente conseguiria derrubar essa quarentena facilmente, por ser considerado cárcere na nossa legislação atual. Então, existe essa necessidade para que seja garantida que essas pessoas vão ser mantidas no isolamento para não ter o contágio do vírus para os demais brasileiros. Quer dizer, a quarentena, nesse caso, ela varia de 14 a 18 dias e sem essa legislação, as pessoas poderiam sair a qualquer momento. Exatamente. A quarentena hoje ela está estipulada em 14 dias com margem de segurança até 18 e sem ela as pessoas não seriam obrigadas a se manter esse período dentro da base aérea nacional. Nós citamos agora há pouco a base aérea de Anápolis, né, que já ficou definida ontem após uma reunião com o Ministério da Saúde, Casa Civil, Anvisa, enfim, os atores envolvidos nesse caso. Tudo é feito de acordo com um protocolo muito rigoroso que deve ser seguido, né? A base aérea não foi escolhida por acaso. Foi justamente porque segue medidas de segurança. Exatamente. Além de seguir as medidas de segurança, temos um hospital da Força Aérea aqui em Brasília, com uma proximidade grande, que consegue fazer essa transferência caso seja necessária. E, além do mais, nós temos que, na Constituição Federal, no artigo 5º, a saúde é uma das garantias fundamentais. Então, é papel fundamental do governo zelar pela nossa saúde e ele seguiu criteriosamente todos os critérios na escolha da base aérea de Anápolis como ponto estratégico para receber esses repatriados. Agora, é obrigação do governo, falando juridicamente, né, buscar esses brasileiros em Wuhan e trazer para cá, ou não é necessariamente uma lei que estipula isso, ou isso está no ordenamento jurídico de alguma forma? Nosso ordenamento jurídico atual não prevê a obrigatoriedade de que o governo vá buscar esses brasileiros que estão fora, mas uma vez que o Brasil os traga, porque é uma questão moral, é o nosso povo que está fora correndo risco de uma epidemia, uma vez que o Brasil busque, o governo tem a obrigação de zelar pela saúde, porque, como eu já falei, tem o artigo 5º da Constituição e temos também o 196, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, sendo o dever do Estado, ao fazer a busca desses brasileiros, ao fazer a repatriação desses brasileiros, o governo tem sim que garantir a segurança tanto deles quanto de nós, demais brasileiros que aqui estamos. Agora, parece que o governo enviou uma proposta ao Congresso, né, sobre justamente a implantação de medidas para o enfrentamento de problemas de saúde pública como esse que acompanhamos do coronavírus. Esse projeto, né, para o futuro garantiria o quê? Recursos para a construção de hospitais, por exemplo, enfim. Esse projeto de lei, que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, é o projeto número 23 de 2020. Ele traz, dentre outras possibilidades, a quarentena, como nós já falamos, que ela é classificada como a restrição de atividades ou separação de pessoas que estejam passíveis de transmissão do vírus. Ela traz a possibilidade de fechamento temporário das fronteiras, caso haja necessidade, seja por via aérea, terrestre ou aquática, com possibilidade de fechamento de aeroportos, portos e rodovias. Existe a possibilidade de solicitação também de bens ou serviços de pessoas físicas ou jurídicas para o enfrentamento do problema. Então, pode ser solicitada uma força, às vezes, de médicos não integrantes do SUS ou da rede da Força Aérea. Pode haver, sim, essa solicitação com indenização. E existe possibilidade também até mesmo de bens particulares serem atingidos para que consigamos passar da melhor forma possível por esse episódio de pandemia que o mundo todo enfrenta hoje. É justamente esse projeto que agora falta ser votado no Senado e que ele é bem amplo, né? Não fala só sobre quarentena. É um enfrentamento muito maior, né? Exatamente. Doutora Larissa, eu quero agradecer a sua participação. Mais uma vez, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. E veja a seguir, empregados da Dataprev aceitam suspender a paralisação. Esse é um dos assuntos do próximo bloco. Continue com a gente.
A justiça para mim não tem discriminação, né? Igualdade, né? Empregados da Dataprev aceitaram nesta terça-feira suspender a paralisação que começou no mês passado. O acordo entre trabalhadores e representantes da empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, ele foi durante a tarde no Tribunal Superior do Trabalho. Os empregados da Dataprev estão em greve desde o último dia 23. Os representantes dos empregados acordaram realizar assembleias nesta quarta-feira para suspender a paralisação imediatamente. A paralisação teve início depois que a empresa anunciou a demissão de empregados devido ao fechamento de unidades da Dataprev. A audiência foi mediada pela relatora do processo, ministra Kátia Arruda. Durante a audiência, a Dataprev aceitou suspender temporariamente as 493 demissões que estavam previstas. Tanto representantes da empresa quanto dos empregados concordaram em cumprir esse acordo pelo prazo de 15 dias, prorrogáveis automaticamente por mais 15. O período foi concedido para que as partes tentem chegar a uma solução que permita a pacificação do conflito, sob a mediação da vice-presidência do TST. Se não houver acordo nem pedido de nova prorrogação do prazo, o caso retornará à sessão de dissídios coletivos do tribunal para julgamento. Projeto piloto do Sistema Nacional de Cadastro Eletrônico de Peritos é lançado no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. O presidente do TST e o corregedor da Justiça do Trabalho participaram da solenidade. Acompanhe na reportagem. O novo sistema de cadastramento e gerenciamento eletrônico de peritos, tradutores e intérpretes foi homologado em Minas como projeto piloto. Em breve, será implantado em todo o país. Tudo conspira em favor de uma celeridade também do processo e de Minas sai o grande exemplo, a grande referência que é esse cadastro que pela primeira vez estamos aqui homologando. Realmente esse cadastro é muito importante, até mesmo no interior, o que costuma acontecer é o seguinte, você precisa nomear um determinado perito, em uma determinada área específica, e você não tem na cidade aquele especialista, e você também não sabe como recorrer. Você tendo o cadastro, você entra rapidamente no cadastro, já sabe quais os peritos daquela especialidade que estão cadastrados ali, você já pode fazer contato com ele está cadastrado, pode nomeá-lo. O teste das homologações foi um sucesso. A nova plataforma foi bem recebida pelos usuários. O sistema do processo eletrônico para nós é muito importante, porque hoje você pode estar em qualquer lugar do Brasil, de Minas, do Brasil ou do mundo, e você pode fazer a perícia pela internet. Então, a modernidade, o meio eletrônico vai ser muito importante para todos nós. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Assista agora ao programa TRT das Gerais. Em seguida tem Direto do Plenário. Uma ótima tarde para você e até amanhã.